Até aqui eu tracei um histórico olhando para Israel, vendo que aquela pequena nação, aquele povo escravizado, Deus tira aquele povo da situação da escravidão do Egito, mas a proposta dele não era só tirar o povo. Ele queria, através daquele ato, se tornar conhecido entre as nações, e o texto bíblico revela claramente que isto aconteceu. Mas Deus ainda continua querendo ser conhecido entre as nações. Assim como ele usou o povo de Israel como luz para o mundo, ele continua usando a igreja também com o mesmo propósito. E é que agora eu quero chegar no Novo Testamento e fazer a leitura em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Eu tenho dito que a Bíblia é um livro de uma história só, e de fato é. A Bíblia é um livro que nos mostra Deus agindo em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, usando a igreja para a salvação, para a libertação da sua criação das consequências do pecado. Então, Deus está agindo com um propósito, restaurar a sua criação que foi comprometida pelo pecado. E neste momento Deus age por meio da igreja. Veja o que nós temos aí em 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos entender o que é que Pedro está falando aqui. Nós agora estamos no contexto do Novo Testamento, onde o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, tomou forma de ser humano, viveu como ser humano, morreu, ressuscitou e aqui neste momento já subiu aos céus. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele veio com o propósito de revelar Deus para o mundo. Jesus era o cumprimento da promessa de Abraão, de ser bênção de Abraão, ou através de Abraão o mundo ser abençoado. Jesus é este cumprimento. Mas quando Jesus esteve conosco, ele começou a chamar pessoas e, através destas pessoas, ele prepara os seus discípulos, a sua igreja, para dar continuidade em levar o nome do Senhor às nações, em fazer com que o mundo conhecesse a Deus e desse a devida glória ao Senhor. E nesse texto, nós temos Pedro dizendo que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Qual informação nós temos aqui? Que em Cristo Jesus nós somos o novo Israel de Deus. Que em Cristo Jesus nós somos a família de Deus. Que em Cristo Jesus nós fazemos parte daquele povo que deve lançar luz no mundo. É isto que Pedro está dizendo. Um grande privilégio de, em Cristo Jesus, sermos salvos do poder do pecado, já conhecemos a Deus, já sabemos quem é Deus, já glorificamos ao Senhor, cumprimos o propósito da nossa vida, que é adorar o nosso Deus, mas ao mesmo tempo, nós recebemos de Deus um mandado. Recebemos dele uma missão. Abençoados por fazer parte da família. Mas a bênção que nós recebemos, ela precisa ser compartilhada. Precisa ser levada para outras pessoas. E isso nós vamos ver lá em Abraão. Eu abençoo você para que você abençoe. Então nós fomos abençoados em Cristo Jesus para sermos bênção para o mundo. E esse texto diz isto. Vou repetir aqui o texto, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ok, mas com que propósito? O texto diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eis aí o propósito
da nossa vida, da sua vida, da igreja hoje. Proclamar as virtudes daquele que te chamou, que te libertou do poder do pecado, fez de você povo de Deus, raça eleita, mas ao mesmo tempo Deus nos projeta para o mundo, para que as pessoas possam conhecê-lo e dar a devida glória, honra e louvor ao nome dele. Este é o grande desafio que pesa sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Fazer com que o nome do Senhor seja conhecido entre os povos, para que as pessoas então possam adorar o Senhor. Então, meus queridos, hoje nós temos uma grande responsabilidade, que é tornar o nome do Senhor conhecido. Deus resolveu desta forma. Ele resolveu usar nós, seres humanos, para fazermos isto. Ele poderia ter usado anjos, mas não. Ele preferiu usar a mim e a você para fazer isto. E nós não podemos ser negligentes. Precisamos fazer Deus conhecido para que desta forma as pessoas o vejam como Deus e o adorem. Porque se eles não conhecem a Deus, não vão adorar a Deus. E aí nós temos uma grande responsabilidade missionária, que é levar o Senhor às pessoas. Às vezes, quando falamos nesse contexto de levar Deus, de missões, algumas pessoas entendem que existe um grupo de pessoas especiais para fazer isso, e que comumente nós denominamos de missionários. Os missionários, a missionária, então é aquela pessoa que Deus chamou, é um grupo específico de pessoas que têm um chamado, que eles são os missionários. E aí eu me vejo como não fazendo parte desse grupo. Queridos, isto é um engano. Todos aqueles que estão em Cristo são missionários. Talvez você não tenha um chamado para ir para a Índia. Ou você não tenha um chamado para trabalhar com tribos indígenas. Ou você não tem um chamado para ir, quem sabe, para a Bolívia. Mas você tem um chamado para ser luz aonde você está. E o seu campo missionário pode ser a sua própria família. O seu campo missionário pode ser as pessoas que trabalham contigo. O seu campo missionário pode ser o vizinho da frente da sua casa. Mas muitas vezes nós olhamos com essa perspectiva de que tem esse grupo especial e que eu apenas posso orar por eles. Ou quem sabe contribuir, dar condição para que eles vão fazer esse trabalho. Precisamos entender nossa função como parte do corpo de Cristo. Fomos chamados como povo de Deus a fim de proclamar o nome do Senhor para as pessoas, seja aqui, seja ali ou mais distante. Nós precisamos entender que cada um é um vocacionado e um missionário e que precisamos cumprir o nosso grande propósito, adorar a Deus, torná-lo conhecido para que outras pessoas os adorem. Historicamente, queridos, é isto que nós vemos, é o que a palavra de Deus nos mostra. Deus quer ser conhecido. E como é que ele vai ser conhecido? Através de você. Então, que nós entendamos isto. Entendamos que este é o grande propósito da nossa vida. Adorar a Deus, fazendo ele conhecido para as pessoas que estão à nossa volta. E fazendo isto, a igreja vai cumprir o seu papel, nós vamos pregar o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por quê? Porque você cumpriu o seu chamado, porque Deus quer ser conhecido entre as nações. E Ele usa a nós, a sua igreja. Que Deus, por misericórdia e graça, nos desperte e que você entenda o seu papel como missionário, como servo de Deus e que cumpra o seu chamado, tornando Deus conhecido para os seus familiares, para os colegas de trabalho, os colegas de estudo, os vizinhos de um lado do outro, da frente da rua, que o nome do Senhor seja glorificado, porque você vai apresentar Deus para as pessoas. Então que Ele tenha misericórdia e nos ajude, e que o nome dEle seja honrado, glorificado, porque você vai cumprir o seu propósito adorando o Senhor em espírito e em verdade. Que Ele nos ajude e nos abençoe. E que a igreja continue crescendo e glorificando ao Senhor, pregando o Evangelho. Amém.